Esse assunto de hoje, né, se vocês acompanham, as conferências elas seguem uma ordem lógica e elas têm um sentido dentro dos nossos eventos de treinamento. Então, ontem a gente fez uma conferência sobre não se distrair, sobre manter o foco. E essa conferência, ela serviu, além de estar no nosso progresso automático, né, no nosso processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, né, de quem acompanha o site, ela também prepara para o treinamento de sábado, que é um treinamento de contactar e convidar de alto impacto. Então, realmente, se uma pessoa se dispõe a fazer contatos e ela eventualmente não faz porque se distrai, ela não vai aproveitar realmente todo o potencial disso. E existe no processo de contato, de convite, de fechamento, de apresentação e que serve para um negócio, para uma conversa com a tua esposa, com teu filho, para uma negociação de um carro, para qualquer coisa. Sempre existe esse fator do convencimento, essa questão da persuasão. E existe um limite. Eu me lembro quando eu iniciei no marketing, um grande líder, um cara com um nome muito grande no negócio, ele recomendou às pessoas um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu já tinha lido esse livro, era muito bom, mas eu me lembro que uma senhora da minha equipe ficou muito decepcionada com aquilo, porque ela disse assim, poxa, ele está recomendando um livro que ensina a manipular os outros. Aí eu falei assim, não, o livro fala sobre influenciar pessoas. Ela, então, influenciar é manipular. Quer dizer, as pessoas têm essa tendência de confundir persuasão, convencimento com manipulação. E, na verdade, se a gente pensar bem, se a gente for tentar traçar uma fronteira bem clara nisso aí, é um assunto um pouco complicado, é uma coisa que não está bem definida isso. Né? Então, dentro do habilidade social, a gente tem um módulo só sobre isso, sobre essa questão de persuasão, manipulação e tal. Eu tenho dois programas que batem forte nessa questão, que ensinam, um que é de persuasão puramente, né, que é o Persuasão em 5 Etapas, a ciência de convencer, e o desvendando as pessoas que, de certa forma, faz parte do processo. Então, eu gosto disso, eu gosto desse processo de convencimento, e eu acho muito legal quando a gente tem essa ferramenta, a gente sabe negociar, a gente sabe convencer, persuadir, e mantém essa ferramenta estritamente dentro dos limites éticos e dos limites do respeito às pessoas. Então, eu sempre gosto de definir isso o mais claramente possível. Então vamos primeiro pensar no que é convencer, o que é o ato de convencer. Eu peguei algumas definições para a gente usar. O que é convencer? Quer dizer, quando a gente está conversando, eu tenho uma opinião e você tem outra. E a gente vai conversando e de repente eu te convenço de alguma coisa. O que poderia ser isso? O ato do convencimento. A gente tem uma noção que é bom, eu tenho uma opinião, você tem outra, a gente conversa. Se você muda a sua opinião e passa a pensar de forma semelhante à minha, ou se eu mudo a minha opinião e passo a pensar de forma semelhante à sua, houve aí um convencimento. A gente acredita nisso, a gente usa corriqueiramente, no dia a dia, a gente usa essa definição. E convencer é influenciar. Tem um grande guru do fechamento de vendas, Tom Hopkins, que ele fala que Zig Ziglar também fala isso, que na verdade você não convence o cara, você não fecha o cara, você apresenta mais informação e com essa nova informação que você apresenta, ele consegue ter uma nova visão da coisa, um novo entendimento, um novo modo de entender aquilo ali. Né? Então é questão de informação. E esse processo, o processo de persuasão que eu ensino em 5 etapas, ele está muito ligado a isso. A apresentar a informação e, sobretudo, a maneira como você vai
apresentar essa informação. Então vamos deixar bem claro. O ato de convencimento é fazer a pessoa mudar de opinião, influenciar a pessoa. E vou considerar aqui que o convencimento real é quando você muda de verdade de ideia. Não quando você concorda para acabar a discussão, para parar de encher o saco, ou por um constrangimento social. Porque muitas vezes a gente tem um constrangimento social. Está na frente de pessoas, ou está vivendo uma situação, e ali naquele momento você finge que concorda, ou finge que foi convencido e tal. Quando eu falar em convencer, eu não vou estar falando sobre isso. Aliás, esse tipo de constrangimento eu incluo na categoria de manipulação, porque algumas pessoas são muito boas nisso. Infelizmente, elas sabem usar as circunstâncias, as pessoas que estão em volta, para fazer, às vezes, até um cara assinar um documento, né, que não é o melhor para ele. Então, vou considerar aqui que esse convencimento é o convencimento saudável em que você realmente mudou de ideia. Né? E aí, qual é o limite? Porque quando há alguma forçação, quando há alguma situação constrangedora, vamos dizer assim, de uma certa forma a pessoa acabou por fazer o que ela não ia fazer antes. Ela acabou por se comprometer com alguma coisa ou entrar numa situação. Né? E qual é o limite entre a pessoa que foi efetivamente convencida e aquela que foi manipulada, vamos dizer assim, levada de uma forma que não é legal, que não é que nós queremos? Em primeiro lugar, eu acredito que todos que estão assistindo essa conferência, nesse momento, trabalham com algum tipo de marketing, com algum tipo de venda, seja venda de negócio, seja venda de um serviço, seja venda da tua própria imagem. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que todas as pessoas do planeta Terra, pelo menos, elas trabalham com vendas em algum nível. E isso exige algum grau de convencimento. Claro que exige. Se não fosse necessário o convencimento, não precisava de um vendedor, não precisava de um intermediário para fazer a coisa acontecer. Então, agora, qual é o limite? Até onde se pode ir, até onde é lícito a gente ir num processo de convencimento e ficar seguro de que nós estamos respeitando os limites da pessoa, a individualidade dela, e ainda assim fazendo diferença, fazendo ela pensar diferente. Porque a grande trava que muita gente tem com o marketing, com qualquer tipo de venda, é justamente isso. Eu vou ter que manipular meus amigos, eu vou ter que encher o saco dos meus amigos, que é aquela imagem do vendedor despreparado que usa de artifício para manipular. Gente, vamos ser realistas. Existem pessoas assim, existem vendedores assim por aí, existem pessoas que vendem seus negócios, seus serviços de uma forma errada. Claro que existe. Tá? Mas eu acredito que se você está aqui nessa sala para a gente falar sobre isso hoje, e hoje é mais um debate, uma resenha em grupo do que propriamente um treinamento, se você está aqui é porque você está interessado em fazer a coisa da maneira correta. E existem alguns benefícios, né, que a gente tem na verdadeira persuasão. Eu trabalho com marketing multinível há 7 anos e eu já vi pessoas aderirem ao negócio porque foram genuinamente convencidas, receberam informação suficiente para entender o negócio e querer, sentir vontade de verdade de fazer parte do negócio. E eu já vi pessoas serem manipuladas, pessoas que foram e usaram técnicas de fechamento e situações constrangedoras e ferramentas de manipulação para deixar o cara numa posição em que ele não tinha jeito, ele tinha que fechar. E do ponto de vista da venda na hora, ou vamos ser mais claros, do ponto de vista de fazer pontuação, de marcar pontos, de vender, seja o que for, não tem diferença nenhuma. De qualquer jeito os pontos entram, de qualquer jeito você vai marcar, a pessoa vai estar ali. A diferença ela vem depois.
Quando você tem um negócio colaborativo, como é o marketing multinível, ou como eu costumo dizer, um negócio de liderança voluntária, né? Que é isso? Liderança voluntária. Se eu sou seu chefe, se eu sou dono da empresa, mesmo que eu não seja um bom líder no nível pessoal, você vai ter que me obedecer, porque eu tenho uma liderança posicional. Se você não me obedecer, você perde o emprego. Então você está indo para uma liderança posicional. Para dentro do marketing não tem muito isso de liderança posicional, porque a qualquer momento uma pessoa pode ir embora do negócio. Né? O que acontece, outras organizações com liderança voluntária, uma igreja ou uma agremiação espiritualista, religiosa, alguma coisa assim. O cara está lá. Se ele quiser, ele vai embora, ele vai para outra igreja, ele vai para outro sei lá o que a pessoa frequente. Né? Então, é voluntário. E assim, nós vamos seguir esse líder, seja um líder religioso, seja um líder no negócio, proporcionalmente à admiração que a gente tem por ele. E uma coisa que mata qualquer tipo de admiração é depois de um tempo descobrir que foi manipulado, que foi enganado, que foi usado. Então, no médio e longo prazo, a diferença básica entre o resultado de uma pessoa que foi persuadida e o resultado de uma pessoa que foi manipulada é que a pessoa que realmente foi convencida, ela permanece. Ela permanece. Porque ela realmente mudou a ideia dela, mudou o conceito dela. Eu não estou dizendo que a pessoa que foi convencida de verdade não desiste, mas ela desiste muito mais consciente, quando é o caso, do que alguém que foi manipulado, que desiste com muita raiva de você. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, num processo de descobrir quais são as necessidades, quais são as coisas que o mercado mais está precisando nesse momento, em termos de treinamento. E eu tenho visto muitas pessoas que guardaram uma mágoa porque elas perceberam depois de um tempo que elas estavam sendo manipuladas. Então são pessoas fantásticas que poderiam ter continuado lá onde elas estavam, mas elas não continuaram não porque o negócio fosse ruim, não porque não gostassem do produto ou do serviço, mas porque fui enganado, fui manipulado e não gostei. É um discurso que as pessoas têm e a pessoa não quer continuar ali. Então, qual é a diferença básica? A diferença é como você vai mostrar a informação. Então, a persuasão ela tem uma característica. A informação é apresentada da melhor maneira possível para convencer. A informação é toda verdadeira, a informação é boa, ela não está mexida para convencer, mas ela é apresentada da melhor maneira para convencer. Então, por exemplo, que é o que a gente ensina na ciência de convencer. Existem pessoas que você sabe exatamente como convencer. Sua mãe, seu pai, seus filhos, tomara que você saiba, sua esposa, seu marido, pessoas com quem você convive muito, você já sabe. Uma coisa que eu sempre vi muito no marketing é quando o marido via o negócio, mas a esposa não via, ou o contrário, quando eu ia mostrar para o outro, aquele que tinha visto falava assim, Mauro, fala desse jeito assim, porque ele vai entender melhor. Quer dizer, a pessoa conhece. Né? Então, quando você conhece alguém e você sabe mais ou menos como essa pessoa pensa, o que é importante para ela, o que ela procura, o que ela busca, você apresenta a informação da melhor maneira para ela aceitar. Tá? Então, isso é básico, gente. Nós fazemos isso em maior ou menor grau, né? Se nós queremos realmente ser entendidos. Então, o cara vai falar com uma criança pequena, ele vai falar uma linguagem de criança pequena. Ele vai falar com exemplos de criança pequena. Se ele vai falar com um adulto, ele vai falar exemplos assim, você vai falar com um velho, você vai falar com um adolescente. Então, em termos de faixa etária, normalmente a gente transita bem. Mas às vezes, num processo de convencimento, as pessoas têm a tendência de tentar convencer os outros do mesmo jeito que ela foi convencida. E às vezes, a sua maneira de pensar é diferente da maneira de pensar das outras pessoas. Então, existe um processo, né, que a gente criou modelando pessoas extremamente persuasivas, que são 5 etapas para a pessoa
para você primeiro conhecer aquela pessoa e depois você apresentar efetivamente a tua argumentação da maneira que aquela pessoa entende melhor. Então você primeiro cria uma conexão com a pessoa, que é o que nós chamamos de rapport, né? Descobre os valores, descobre a maneira como funciona a mente da pessoa, o pensamento, descobre as necessidades e as vontades, e aí você apresenta o seu negócio, o seu serviço, como uma solução para isso. E aí, Mauro, isso aí está me parecendo muito elaborado, para mim isso aí já manipulação. Daqui a pouco eu vou definir claramente o que é manipulação e você vai entender de uma vez por todas. Então, e a manipulação? Qual é a diferença? A diferença, quando você está fazendo um convencimento genuíno ou quando você está manipulando, nos dois casos você vai apresentar informação numa determinada sequência, com uma determinada intenção. A diferença básica quando você vai manipular é que você vai forçar a pessoa emocionalmente. Existem 3 emoções que estão ligadas ao processo de manipulação. Você faz a pessoa fazer algo que ela não está convencida. Você não usou argumentos suficientes, você não soube argumentar, não soube fazer o processo de persuasão, então apelou para a alavancagem emocional. E existem as 3 emoções da manipulação. Quais são as emoções da manipulação? Primeiro, medo. Medo. Se existe algum tipo de ameaça, se existe algum tipo de perda subentendida, se a pessoa não vier para o teu lado, é quando a pessoa fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo extremo, você não vai me apoiar nisso? Isso não. Então, se você não está comigo, você está contra mim. E agora nós somos inimigos. Isso aí seria um extremo. Tá? Você tem certeza que você não vai me apoiar nisso? Você tem certeza? O jeito da pessoa falar já é um jeito. Quer dizer, se eu viro para você e falo assim, você tem certeza que você não vai me apoiar nisso? E aquele olhar, e se eu sou uma pessoa importante para você? Você treme nas bases e fica pensando, e agora? Depois vai ter um revide, vai ter uma vingança, vai ter alguma coisa. Aí você pode até aderir. Tem pessoa teimosa aí é que ela não adere mesmo. Mas tem pessoa que, mas vou querer criar uma confusão com o cara. E a pessoa fica naquele dilema. Quer dizer, a pessoa não está nem pensando mais no argumento, ela já está pensando só nas consequências. Então, criou medo, criou algum tipo de ameaça. Isso está incluído aí um constrangimento social também, né? Uma espécie de uma chantagem, vamos dizer assim, está ligada à manipulação. Então entenda, é muito tênue, né, isso aí, e existem muitas pessoas que usam isso. Segundo a emoção da manipulação é a obrigação. O cara faz você sentir que você é obrigado a fazer aquilo. Né? Então, é diferente do medo, que ele envolve uma ameaça, a obrigação ela envolve uma retaliação emocional, um senso de justiça. Mexe com o senso de justiça da pessoa. Então, a pessoa chega para você e ela diz, não, vamos fazer isso, tá? E você, não quero, não gostei, me explica melhor isso, e aí você acaba nos seus argumentos, a pessoa não foi convencida, você fala assim, você tem a obrigação de fazer isso. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de daí a pessoa começa a tentar fazer esse jogo. Obrigação. E aí chega um momento em que toda vez que a pessoa parar de pensar no assunto e ela começar a pensar emocionalmente, a sair, toda vez que acontecer isso, está havendo ali uma manipulação. Então a pessoa já não está mais nem pensando no assunto, ela está, meu Deus, cara, eu vou ter que fazer isso. É mesmo, ele esteve comigo nos momentos e tal. Se a pessoa está cobrando uma coisa, cobrando, a cobrança que envolve uma obrigação, você tem obrigação disso. E às vezes as duas coisas, a obrigação e o medo, vêm juntas. Vêm juntas. E o cara junta medo e obrigação com um processo, aí fica uma manipulação pesada. Algumas mães e pais pouco hábeis com seus filhos
se utilizam de manipulação. E não é porque a mãe ou o pai é ruim ou que não ama o filho, não é isso. Às vezes ele aprendeu com a própria mãe, com a avó do menino, aprendeu a ser assim e nunca se deu conta de que foi manipulado a vida inteira e agora está manipulando a criança. Muitos de nós manipulamos as pessoas à nossa volta, as pessoas que nós amamos, sem perceber. Não é que nós somos ruins, não é que nós somos pessoas mau caráter. Quando eu comecei a estudar isso e entender realmente qual era a diferença, eu percebi, gente, eu venho manipulando as pessoas sem perceber, sem saber, sem maldade. Porque foi desse jeito que eu aprendi na minha infância, com a minha família. Minha mãe, meu pai faziam isso comigo. E eu repassei isso adiante sem perceber. E é claro, existe o perdão quando você não sabe o que está fazendo. Mas a partir do momento que você toma consciência, não dá mais para perdoar, você já sabe o que você está fazendo. Então, não continue isso. Então, grande parte dessa questão de persuasão e manipulação é trazer para a consciência. Fazer você realmente, efetivamente entender o que isso, o que está acontecendo, o que você está fazendo de verdade. E a terceira emoção da manipulação é a culpa. Né? É a culpa. A gente usa até essas 3 letrinhas para lembrar. MOC. MOC. Medo, obrigação ou culpa. Eu tento fazer você se sentir culpado. Mas esse negócio de se sentir culpado é muito parecido com a obrigação. É muito parecido. Essas emoções se misturam. Eu faço você se sentir culpado. Só que tem mais a ver com uma consequência, tem mais a ver com outras coisas além disso. Às vezes a pessoa, quando está tentando te induzir culpa, ela não faz nem a questão da obrigação. Não, eu sei que você não tem a obrigação de fazer isso, não. Mas ela faz isso de um jeito que te induz a culpa. Líderes religiosos inábeis, que não têm grande capacidade de argumentação, de persuasão realmente inteligente, se utilizam fortemente da culpa. Eu já vi pessoas que, basicamente, o discurso do cara é só em cima de culpa, em cima de culpa, em cima de culpa. O problema da manipulação é que essas emoções elas são causadas por alguém, né? É aquilo que eu sempre falo em relação ao marketing multinível. O super fechador ele tem um problema. Porque se você não quer fazer um negócio e eu faço um super fechamento com você e você entra porque eu te manipulei, né, eu tenho que ficar te convencendo toda semana de novo. Porque você não mudou de ideia realmente no seu coração. Você foi levado pela circunstância, assinou aquele troço, botou aquele dinheiro, mas você não sabe bem o que está fazendo. Então toda semana tem que estar lá de novo. E quando tem um evento tem que fazer. E quando tem que trabalhar, tem que estar te convencendo. Por quê? Porque você não mudou realmente, não veio do teu coração isso. Então, o grande problema da manipulação é que se você manipula alguém através do medo, da obrigação, da culpa, na hora que aquela pessoa estiver longe de você, essas emoções vão diminuindo e ela vai voltar a fazer aquilo. Então, pais e mães que manipulam muito os filhos, mesmo que sejam inconscientes, tá, gente? Eu não estou falando que as pessoas são ruins, não, tá? Algumas são, mas a grande maioria das pessoas não, a humanidade em geral, as pessoas são boas, a maioria das pessoas são boas. Elas fazem muitas coisas sem saber que estão fazendo besteira. Então, a pessoa, frequentemente a gente vê pais que manipulam muito a criança, manipulam. Quando o moleque fica adolescente é impossível controlar. É difícil, a não ser que o temperamento dele seja quieto. Se ele tiver um temperamento mais agitado, mais forte, ele vai se rebelar muito. E ele nem sabe que ele está se rebelando por causa disso aqui. Ele pensa que está se rebelando porque todo mundo está se rebelando junto e tal. Mas muitas vezes tem isso aí. Porque às vezes você vê adolescentes que não dão nenhum problema para os pais. E adolescentes que são extremamente problemáticos. E todo problema, para toda vítima, tem que ter um algoz e vice-versa. Para o algoz continuar sendo algoz, a vítima tem que continuar fazendo o papel de vítima. Então, isso é um processo que continua se alimentando. Um alimenta o outro naquela coisa doentia. Então, você analisa, né, quais são os seus métodos, e a gente vai chegar naquele famoso ponto da conferência em que a gente traz para a consciência. Né? Mas analisa
Quais são os seus métodos para convencer as pessoas? Né? E quais são os métodos que a sua família usou com você? Começa a trazer isso para a consciência para você poder ter uma noção disso, porque às vezes você está manipulando sem saber, sem perceber você tem feito isso. Né? E o verdadeiro convencimento, quando você realmente faz a pessoa mudar de ideia e essa mudança é duradoura, acontece através de motivação. O verdadeiro convencimento, você motiva a pessoa a mudar de ideia, a fazer o que ela não ia fazer, a tomar uma atitude ou pensar de um jeito que ela não ia pensar. Então, o verdadeiro processo de convencimento, de persuasão, é motivação, mas motivação real. E para eu motivar a pessoa, eu preciso primeiro saber como ela é, pesquisar. Né? E aí a gente recai de novo naquela situação. Se é alguém que você conhece há muitos anos, que você ama, provavelmente você conhece já quase tudo sobre essa pessoa. Mas se é uma pessoa nova que você está convivendo agora, é importante fazer uma pesquisa pessoal. É importante se interessar, descobrir. Né? Por isso eu criei aquele sistema de 5 etapas. São 5 passos. Se você seguir, está incluída a pesquisa, que você vai descobrir as coisas sobre a pessoa. E quando você descobre a maneira como a pessoa pensa, como a pessoa sente, você encaixa suas ideias na dela, sem precisar de medo, sem precisar de obrigação, de culpa. As ideias simplesmente se encaixam porque você está falando do jeito que a pessoa entende. Se chegar na Itália e começar a falar em inglês com aqueles italianos, eu fiz curso de inglês, mas nem todo italiano fala inglês. Se você às vezes quer falar com aquele ali, eu preciso fechar negócio com aquele cara. E você fala inglês, ele fala italiano, ele não fala inglês e você não fala italiano, vai ser muito difícil vocês se entenderem. Mas se você for lá falar a língua que ele entende, aí vocês vão conseguir. Então, quando a gente faz primeiro a pesquisa, quando a gente faz um esforço para descobrir quem é aquela pessoa e o que é importante para ela, depois a gente pode apresentar as nossas ideias na linguagem que ela entende. Então, um exemplo disso é que existem pessoas que são mais visuais e existem pessoas que são mais auditivas, por exemplo. Existem pessoas que precisam ouvir aquilo. É como um casal. Às vezes tem um casal e a mulher precisa que o cara fale eu te amo toda hora. Né? Mas o cara precisa ver atitudes dela e tal. Existem muitos livros sobre isso, né? Sobre relacionamento, sobre o encaixe da comunicação, mas isso não funciona só num casamento, só na relação amorosa. Isso funciona em qualquer tipo de relacionamento e isso funciona muito fortemente no processo de convencimento. É um encaixe de ideias. Então, com quem você já conhece? Você já conhece, não tem o que pesquisar. Mas uma pessoa nova e uma pessoa que está fazendo um fechamento e alguém que você quer que se torne seu cliente, você vai precisar descobrir mais sobre aquela pessoa. E você encaixou a ideia e então você conclui, né? Você fecha o processo, você faz o fechamento realmente do processo. É preciso chegar a uma conclusão. Se você convenceu a pessoa, é preciso que ela fale realmente aquela tua ideia. Se você vendeu a coisa a uma pessoa, é preciso que ela pegue o dinheiro e dê na tua mão. Né? Se você fechou um contrato, é preciso que ela assine aquele troço e faça a compra, faça o pedido. Então, é importante chegar a uma conclusão. Em muitos treinamentos de venda, de persuasão, de comunicação, de conversação, as pessoas vão muito bem até esse momento e falham no fechamento. Ela se sente constrangida de fazer o fechamento, mas se você tiver sempre tendo em mente que o teu fechamento, a tua conclusão, não vai induzir medo, obrigação ou culpa, você pode ficar tranquilo que você não está manipulando ninguém, que você não está forçando a barra, que você não está sendo invasivo de maneira nenhuma. Então, tendo isso, tomando esse cuidado, eu quero que você pegue essa semana, tá? E analise. Gente, isso faz parte de um processo. Ontem, se você não assistiu a conferência de ontem, vai lá no site sejaexcelente.com e assiste. Ficou um dever de casa. Hoje aqui eu vou deixar um dever de casa para você. Ao longo dessa semana, observa como você habitualmente convence as pessoas. Como você convence tua esposa, teu marido, teu filho, tua filha, teus pais, seja quem for que você convive sempre. Como você
convence as pessoas com quem você trabalha a fazer as coisas. Começa a observar. E observa sem se culpar, sem se xingar, sem deixar a conversa interna ficar negativa. Só observa. Porque muitas vezes, quando a gente começa a ter consciência disso, a gente percebe assim, meu Deus, eu manipulava minha esposa, eu manipulava meu filho, e eu percebi isso, e eu... Porque quando a gente o manipula, gente, na verdade, é falta de habilidade. Né? E a gente não faz isso por mal. Mas se você quer deixar de manipular de alguma forma, né, de usar de algum expediente como esse, é importante que você primeiro tenha consciência disso e depois trabalhe em desenvolver essa habilidade. Trabalhe em efetivamente convencer as pessoas, fazer elas mudarem de ideia mesmo. Porque só na autoridade, só induzindo culpa, só fazendo a pessoa se sentir obrigada a alguma coisa, funciona, mas tem prazo de validade. Então comece a observar você mesmo ao longo dessa semana agora. Comece a observar como você habitualmente convence as pessoas. Que tipo de argumento você usa? Quando a pessoa, você falou de várias maneiras, a pessoa não concordou, como é que você fica com raiva? Você fica triste? Você fica... Analisa esse processo. Isso vai ser muito importante para a gente continuar o trabalho na semana que vem, tanto na segunda como na terça, que a gente vai falar sobre negociação. E para a gente poder avançar nesse tema de negociação, é importante que você tenha consciência de qual o processo que você está usando hoje, para que a gente possa alterar isso. Não, às vezes a gente entra direto de sola no tema da negociação sem entender como a gente habitualmente negocia. O convencimento é um tipo de negociação. Então a pessoa vem com o hábito que ela já tem, e às vezes ela vem de família ou de convivência com o hábito de manipular inconscientemente, e aí ela vem com um processo de negociação e ela tem muita dificuldade em aprender os princípios da negociação, porque sem querer ela acaba manipulando. Então pega essa semana, eu não sei quantos de vocês estão fazendo todo esse processo, estão pegando o livro ATA, estão fazendo o trabalho. Mauro, eu me inscrevi esses dias, a minha primeira conferência, ou então, Mauro, eu não fiz os trabalhos de casa, não estou trabalhando. Ok, vai lá, sejaexcelente.com, vai nos temas, conferência, assiste as conferências, uma por uma, faz o trabalho direitinho, né? Porque trazer para a consciência já muitas vezes é suficiente para resolver um problema. Você perceber, então era isso que eu estava fazendo errado. E aí você começa a acertar. Alguns casos não, mas muitas vezes a gente precisa só trazer a consciência e já resolve. E caso você trazendo para a consciência não resolva, agora você sabe qual é o problema que precisa ser atacado. Agora você pode procurar uma ajuda específica, alguém que realmente pode te ajudar exatamente naquele ponto. Um coach, um mentor, um recurso, um livro, alguma coisa assim. Tá? Então pega essa tarefa durante essa semana, faz isso. Semana que vem a gente vai estar aqui junto na segunda, a gente vai estar aqui junto na terça. E agora, essa semana, na quinta-feira, a gente tem uma conferência para quem faz o curso de despertamento. É uma conferência complementar ao curso, algumas coisas que eu descobri e que eu quero incluir no processo. Então, a gente vai ter isso aí na quinta-feira, ok? Então, até a semana que vem e boa noite, que Deus abençoe e continuamos no nosso processo de desenvolvimento pessoal.